Vamos resolver dessa vez a questão de travamento do teu computador. Talvez o teu computador está travando muito, pode estar com vírus, tá? Você usa ele do nada e daqui a pouco trava tudo e precisa até reiniciar o computador. Vamos tentar passar algumas informações aqui para poder resolver o seu problema, beleza? Então vamos lá. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então é isso aí, hoje que eu vou passar novamente, tá? Só com técnicas diferentes, é como fazer a recuperação do seu computador, tá? Talvez ele está com vírus, travando, tá? Então, como nós vamos fazer isso? Aqui, ó, no meu próprio canal, já vou deixar até no iCard onde você pode clicar, já tem outros vídeos também, tá? Além desses dois aqui, tem mais, igual aqui computador está lento, esse aqui é a parte 1, e tem esse aqui que é a parte 2, utilizando os programas para poder corrigir erros no registro, tá? Onde dá o problema lá de inicialização. Então tem esses dois vídeos que ajudam muito para poder resolver esse problema, e outros também que eu vou deixar aí no iCard, só para você deixar na descrição do vídeo, para você clicar e fazer isso aí. Então vamos lá. O que você precisa fazer primeiramente? Antes de começar, vamos apagar os arquivos temporários, que é onde as pessoas acabam errando, esquecendo de apagar, porque usa muito a internet, instala bastante coisa, e aí nunca apaga os arquivos temporários. Então aperta a tecla Windows mais R e escreve aqui, bota aqui o porcentagem, escreve temp, tá? É a forma mais fácil de ir lá nos arquivos temporários, ao invés de precisar ficar vindo aqui no disco local C, no usuários, apdata, local e temp. Aqui é onde estão os arquivos temporários do seu computador, que você usa e você não apaga. Por exemplo, aqui eu tenho 42 itens, tá? Que em vez de eu apagar, eu vou só usando, utilizando, e ele vai acumulando aqui. Isso aí também acaba causando o travamento do seu computador se ele estiver muito cheio. Então eu vou apertar o Ctrl A aqui para selecionar tudo de uma vez e vou deletar. Eu já deleto com Shift apertado direto, que aí ele não move para a lixeira, tá? Ele já remove direto sem enviar para a lixeira. Se você apertar apenas Delete e apertar assim, você vai ter que ir depois na lixeira para poder remover, tá? Então vamos continuar aqui. Aqui vou ignorar, né? Porque eu estou gravando, então por isso que não tem como. Pronto, já fiz a limpeza aqui dos arquivos temporários, tá? Vou vir aqui no meu computador, ó. O Windows 7 é a mesma coisa, tá, pessoal? Você pode vir aqui, ó. Pode escrever, clicar aqui e escrever a mesma coisa, tá? E a porcentagem e dar o Enter que vai direto, tá? E é só você apagar aqui, mesma coisa. No Windows 7, vem aqui no seu computador. Então é a mesma coisa que eu vou fazer aqui no Windows 7. Aqui no seu computador, clica aqui para você ver como está o seu HD. Por exemplo, aqui eu tenho 76 GB livre, tá? Se o teu tiver já vermelho aqui, já tipo estourando de cheio, não tem mais espaço, não instale mais nada. Apague algumas coisas para poder dar um espaço para o teu HD, porque HD cheio faz travar também, beleza? Então vamos fazer a limpeza do disco aqui. Clica com o botão direito aqui em cima, propriedades, e bota limpeza de disco. Colocou aqui limpeza de disco, vamos marcar aqui, ó. Ó, olha só quanto tem na lixeira que eu não apaguei, tá? Então vamos apagar essas coisas que estão aqui. E aí bota para limpar arquivos do sistema. Ele vai começar a fazer a limpeza. Só aguardar. Pronto, já fizemos a limpeza aqui. Já vai ajudar bastante, tá? O que você pode fazer também aqui mesmo. Eu estou fazendo apenas nesse aqui porque aqui é onde está o meu sistema operacional instalado. Nesses outros aqui são apenas que eu importo dados e desimporto dados. Entendeu? Eu coloco e apago. Então aqui que é a parte principal, onde é o coração do sistema, onde você precisa corrigir os erros aqui. Então, além de fazer essa limpeza, é bom você fazer a desfragmentação dessa unidade C, tá? Aqui mesmo em propriedades, você pode vir aqui em ferramentas, e aí você pode botar aqui, ó, otimizar e desfragmentar a unidade. Aperta otimizar, tá? Isso é muito importante a fazer, e aí você pode botar para analisar ou otimizar direto, tá? Olha só, vamos analisar. E aí quando você põe para analisar, ó, já aparece aqui escrito aqui, ó, precisa de otimização, tá? Então as pessoas que acham que isso aqui não adianta em nada, adianta sim, tá? Que quando você desfragmenta ele vai organizar o seu HD, tá? Então vai colocar os arquivos no seu devido lugar, para quando você precisar procurar,
o Windows vai ser muito mais rápido para poder achar. Então isso é a forma mais básica de explicar o que ele faz na desfragmentação aí, na otimização do seu HD. Então é importante fazer isso sim. Então você aperta otimizar, que aqui só tem 13% fragmentado, tá? Eu não vou fragmentar agora, porque senão vai demorar bastante. Daqui a pouco eu faço. Além de fazer isso aqui, vamos fazer outra coisa. Vamos verificar quais são os arquivos que estão sendo inicializados no meu Windows. Tá? Aqui no Windows 10 é só eu clicar com o botão direito aqui embaixo, na barra de tarefas, eu clico aqui, ó, e boto aqui, ó, gerenciador de tarefas. Venho aqui em inicializar e aqui mostra onde está tudo sendo inicializado junto com o meu Windows. No Windows 7, só você vir aqui e escrever msconfig. Aqui no msconfig você vem aqui, ó, inicialização de programas. E aí aqui você vai ver todos os programas que estão sendo inicializados junto com o seu Windows. Por quê? Se tiver algum programa, voltando aqui para o Windows 10, se tiver algum programa que você não queira que inicialize junto com o sistema, é bom você desabilitar. Por quê? Olha só, deixa eu ver um aqui. Esse aqui, ó, Vanguard. Esse aqui é de jogo, que quando eu boto para inicializar o sistema, ele inicia junto, ele estava habilitado. Então eu clico com o botão direito em cima e boto desabilitado, porque tudo que você deixar habilitado, quando inicializar o sistema operacional, ele vai fazer o carregamento desses aparelhos aí junto, tá? Desses programas junto. Então, quanto mais programas tiver para inicializar, mais programas vai deixar mais o teu sistema lento, tá? Então aqui eu deixo só esse Cortana que eu utilizo, o Avast, o Security e o resto eu desabilitei tudo, tanto o iTunes quanto outras coisas, Spotify, tudo, tá? Que eu instalei, estava inicializando junto. Além de você fazer por aqui, você pode ir lá no registro, que você pode desabilitar aqui, mas se tiver algum vírus e você não desabilitar lá no registro, ele vai continuar aqui, inicializando junto com o teu sistema, tá? Que os vírus geralmente instalam a inicialização pelo registro e não ficam mostrando aqui para você. Então como você vai fazer isso? Aqui mesmo você pode vir aqui no Windows X e escrever regedit. Windows 7 mesma coisa, beleza? Aperta assim e aí aqui é a tela do regedit. Deixa eu apagar aqui minhas coisas. Vamos lá, aqui na primeira opção aqui, no usuário. Vamos vir aqui. E aí depois vamos vir aqui na parte software. Depois vamos em Microsoft. Agora vamos em Windows. Aqui ó, Windows. Convention. E aí vamos achar a pasta ROM. Pronto, achei a pasta ROM. Olha só, aqui fica mostrando o que é inicializado fora do que eu não sei, tá? O que se pode inicializar ou não, se for um vírus ou não. Então vamos supor que eu quero tirar esse Epic Games aqui, eu tiro. Aperto Delete. O OneDrive, eu não quero que inicialize junto, aperto Delete. Ah, mas tem algum arquivo que eu não sei, então você tem que pesquisar antes de desabilitar qualquer coisa, tá? Porque não é para sair desabilitando tudo, achando que tudo é vírus, e aí acaba desabilitando arquivos que precisam para ser inicializados junto aqui, tá? Então, se for algo que você não saiba, vai lá no Google e pesquisa aqui o nome que está aparecendo aqui, ó, nome. Só botar lá que ele vai te mostrar exatamente que ferramenta é. Tá, igual aqui é tudo de jogo, o Steam é do jogo, o OneDrive, Discord, tá? Então Discord é de jogo. Aí depois de vir aqui, você tem que ir lá no Relocal Machine, que é a mesma coisa aqui, ó, Relocal Machine, Software, Microsoft, Windows, cadê? Aqui ó, Windows Convention e ROM. E aí aqui, olha só, é o que eu uso. Esse aqui é do jogo, não quero. E do antivírus, beleza. Então, se caso tiver algum vírus aqui, caso você não sabia, você desabilita, tá? Apague ali, porque já teve computadores de clientes que eu fui apagar o vírus. E aí eu removi o vírus lá dos arquivos temporários. Não, removi não. Tava lá na pasta arquivos temporários, apertava para deletar e ele não apagava de jeito nenhum. Aí eu tive que apagar aqui a inicialização dele aqui, ele sumiu e aí depois eu consegui remover, beleza? Depois de ter feito isso, além disso você, eu quero resolver o problema do Google Chrome, que está muito lento também. Quando você usa, ele consome muita memória do teu HD, do teu computador, e aí ele fica bastante lento. Tem no canal aqui também, tá? Vou deixar aqui, ó. Só você pesquisar aqui, ó, do Google Chrome, tá? Como diminuir o consumo de memória do Google Chrome. Isso vai te ajudar muito na hora de você fazer a navegação.
E vamos fazer a correção também de inicialização, ver se ele corrige algumas coisas no sistema. Como é? E a outra opção é o seguinte, vem aqui, ó, digita CMD, botão direito, executar como administrador, aperta assim, e aí só você digitar esse comando aqui, ó, chkdsk/f. Ele vai mostrar que no momento o HD está sendo utilizado, então se você quer fazer essa correção na próxima inicialização, aperta assim e será verificado na próxima vez que o sistema for reinicializado. Ou você pode vir aqui, onde vem aqui no meu computador, clica com o botão direito em cima da unidade, propriedades, pode fazer isso no Windows também, mesma coisa, ferramentas, verificar agora. E aí quando você clicar verificar agora, você vai botar aqui, ó, corrigir erros dos sistemas de arquivos automaticamente. E se quiser, marque essa opção, procurar setores defeituosos e tentar recuperá-los. Então isso aí ele faz com que o teu computador, se tiver algum defeito aí de inicialização, algum defeito no próprio HD, ele vai tentar recuperar. Isso aí te ajuda muito. E aí bota agendar a verificação, aperte OK e pronto. Quando você reinicializar, ele vai tentar corrigir esse problema aí, que é essa tela aqui, ó. Ele começa a fazer a recuperação, tá? Talvez você já viu essa tela aqui quando você liga o seu computador e aí você cancela porque você não imagina o que seria isso, tá? Mas esse comando é muito importante aí para poder tentar recuperar os arquivos do seu computador e do teu sistema operacional, beleza? Então é isso aí, pessoal, essas foram as dicas, tá? Não esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal, deixa aquele like para poder ajudar, tá? E na descrição do vídeo tem outras dicas também que eu já deixei referente ao mesmo tema. E até a próxima. Fui!